aqui é o Chico e aqui no nosso canal nós temos um hábito de falar sobre animações e muitas delas são bizarras ou até mesmo interessantes, mas no fim todas elas estão em volta desse mundo da internet e por isso eu decidi voltar no tempo e acessar um dos primeiros canais de animação do país. Eu acabei me lembrando e por fim eu encontrei um canal que eu adorava assistir quando eu era o pequeno Chico, o Rebosteio. Se você nunca ouviu falar, o Rebosteio foi uma série de esquetes de comédia em formato de animação que zoavam a televisão, o YouTube, o futebol e qualquer outro tipo de tema relevante da época. E olha, essa série de animações fez muito sucesso. O carinho que eu vi dos brasileiros com o Rebosteio era o mesmo carinho que eu vejo com Rick e Morty, mas mesmo com o carinho tão grande que eu tenho por essa série, quando eu fui reassisti-la, digamos que eu tenha ficado meio desconfortável. E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês do porquê que eu me senti desconfortável reassistindo Rebosteio e do porquê eu acho que essa série, infelizmente, acabou envelhecendo muito mal. De qualquer forma, eu tenho que lhe fazer uma pergunta. Você tá preparado? Então vem com o Chico. A primeira coisa importante que nós precisamos entender é que o Rebosteio ele teve a maior parte dos seus episódios postados até o ano de 2013. E a verdade, pessoal, é que o mundo mudou pra cacete de 2013 pra cá. O senso de humor que o Rebosteio surfava era no absurdo das coisas que estavam acontecendo naquela época, mas a real, pessoal, é que assistindo as esquetes que eram postadas naquela época, a gente chega à conclusão de que a maioria das esquetes eram completamente ofensivas. Em 2010, por exemplo, a gente poderia achar muito engraçado o Yoga bater no Shun simplesmente porque ele se assumiu gay, ou o Seu Madruga espancar a Dona Florinda para se vingar dos tapas, ou até mesmo nós vermos o Cirilo bater na Maria Joaquina porque ele tomou um fora. E é claro, não podemos esquecer dos insultos que o Homem-Aranha soltava para se referir às mulheres. Uma coisa é unânime, pessoal, os primeiros episódios da série são os mais pesados. Não é à toa que esses episódios eles possuem um selo indicativo de mais 18, o que deveria ter em todos. Mas tudo bem. Mas a verdade é que até mesmo uma animação para adultos de hoje em dia evitaria fazer alguns tipos de comentários e mostrar certas coisas. Por exemplo, tem um episódio que eles zoam o Felipe Neto. Por sinal, eles zoam o Felipe Neto em uns 15 episódios seguidos. Eles fazem o Felipe se pegar violentamente com o vocalista do Restart, dentro de um octógono do UFC, enquanto que o Galvão Bueno ficava falando o quanto tudo isso era errado. Só que, pessoal, uma sketch como essa é completamente homofóbica. E por mais que você ache engraçado, pensa comigo, praticamente todas as piadas que fizeram sobre o Felipe Neto no Rebosteio tinham a ver com a sexualidade do Felipe Neto. Basicamente, em todo episódio eles praticamente davam um jeito de chamar o Felipe Neto de gay. Só que pensa comigo, você faz essa piada 15 vezes seguidas, fica completamente repetitivo. Qual é a graça do Felipe Neto ser gay? Mas aí que entra uma questão muito interessante. As pessoas amavam o Rebosteio, era muito engraçado e totalmente diferente. Mas esse era um humor que representava muito bem a década passada. O problema em si, pessoal, não era o Rebosteio. Até hoje não é o Rebosteio. Hoje em dia, eu não botaria culpa nos autores pelas piadas que eles fizeram. Até mesmo o Felipe Neto daquela época. Era um cara que fazia vários comentários preconceituosos e até mesmo ele reconhece isso hoje em dia. E isso só acontecia porque naqueles tempos, ser preconceituoso, as pessoas não percebiam o que estavam sendo. E quando elas agiam dessa forma, era meio que o ser legal, era o normal agir dessa forma. Mas hoje em dia, o olhar da sociedade mudou. Nós não olhamos mais como motivo de glória esse tipo de piada. Eu não tô dizendo que a gente não pode fazer um humor mais pesado, pelo contrário, eu acho que é até normal e muito divertido quando se faz uma piada mais pesadinha. Mas a questão é que a sociedade amadureceu e muito nessas questões nos últimos anos. Nós amadurecemos ao ponto de poder perceber o quanto é problemático nós vermos o Shun sendo espancado por ele assumir a sua sexualidade. Ou quando temos alguma esquete de uma mulher tomando porrada de homem, a gente não ri da mesma forma que era antigamente. Porque simplesmente, pessoal, nós sabemos que essas coisas não são só piadas. De fato, esse tipo de coisa acontece. Eu tenho plena certeza que se o Rebosteio ele fosse lançado hoje em dia com as mesmas piadas, dificilmente ele faria o mesmo sucesso daqueles tempos. Porque como eu falei, naquela época era o tipo de humor que era consumido. Hoje em dia tu vê que as coisas são bem mais diferentes, são muito mais controladas, mas principalmente são mais respeitosas. E só pra deixar claro, eu não tô dizendo pra gente cancelar um canal de mais de 10 anos de idade simplesmente porque eles fizeram piadas que envelheceram mal.
Isso sim seria muito escroto, mas na minha visão, existe mais um motivo pelo fato do Rebosteio ter envelhecido tão mal. O Rebosteio é uma comédia. Todos os tipos de mídia acabam envelhecendo com o tempo e se tornam datados. E a comédia, com toda certeza, é uma vítima muito fácil do tempo. Querendo ou não, quando você escuta uma piada uma vez, na segunda vez que você vai escutar, olha, você não vai rir do mesmo jeito. Na minha visão, a comédia sempre precisa de uma surpresa ou de alguma coisa que torne-a mais relevante e que se mantenha sobre o tempo, e principalmente a que mantenha essa piada engraçada. Se olharmos um pouco para a televisão brasileira, ela tem um histórico muito mais antigo do que a internet em relação ao humor. Existem muitas piadas e bordões e personagens que se mantêm até hoje. E é claro que para nossa geração, essas piadas de 30, 40, 50 anos atrás não vão ter graça alguma. É um humor que com toda certeza a maioria das pessoas acham chato. Enquanto que provavelmente uma sketch feita pelo Porta dos Fundos em 2012, que fazia minha geração rir horrores, talvez não tenha nenhum pingo de graça pra galera que tá vindo agora. Só pra vocês terem noção de como essa questão do humor é muito complexa, até os memes sofrem com isso hoje em dia. Se você notar bem, toda semana surge um meme novo, todo mês tem alguma nova coisa viralizando relacionada a memes, porque eles têm que se renovar, porque quando você vê o meme uma vez, pô, muito engraçado, viu a segunda vez, pô, engraçadinho, na terceira, você já não aguenta mais ver esse meme. E querendo ou não, a internet adora sugar a piada até a sua última gota possível, até chegar ao ponto do seu tio esquisito do Facebook compartilhar aquele meme. Isso sim é assustador. O Rebosteio acabou sendo muito popular pelo seu tipo de humor que era totalmente repetitivo. E olha, se você tirar um dia para assistir todos os episódios do Rebosteio, você já começa a sacar qual direção que as piadas vão tomar. Geralmente elas seguem o mesmo padrão e não existe nenhuma subversão por trás da trama, o que pode acabar deixando as coisas um pouco sem graça com o passar do tempo. O último motivo que explica a minha visão do porquê o Rebosteio envelheceu tão mal é que, além dos preconceitos carregados nas piadas, além da repetição absurda, as piadas são completamente datadas. A temática das piadas do Rebosteio se apropriava de temas relevantes da época, e isso funcionou muito bem, só que por um curto período de tempo. Quando nós vemos a sketch que eu falei pra vocês, do Felipe Neto e o vocalista do Restart, além da piada ser homofóbica, a gente percebe que esse humor é irrelevante. Se uma criança de hoje em dia fosse ver aquela sketch, ela não ia entender nada. Primeiro, que ela não conhece o Felipe Neto, versão não faz sentido, ela não conhece o histórico do Felipe pra saber que ele era o cara que criticava o Restart, que falava mal das bandas. E pior ainda, é muito provável que essa criança não conheça nem mesmo o Restart. A piada acabou passando da data de validade, e praticamente ninguém mais se importa com as temáticas que foram abordadas, porque elas são datadas. E só pra deixar claro, pessoal, eu acho que nem toda comédia envelhece mal. Eu acho muito importante, na minha visão, na minha humilde opinião, que na comédia deve-se ter uma mensagem crítica por trás, porque eu acho que é isso que traz a verdadeira graça do pensamento. E eu acho até que essa é uma forma muito boa de poder abordar temas pesados. Se você quer falar de racismo, machismo, homofobia, faça, mas coloca uma crítica por trás, faça a pessoa ter aquele insight do pensamento e talvez isso a faça rir, e não simplesmente espancar o Shun porque ele é gay, sendo que o personagem nem é gay. Esse vídeo não foi um ataque ao Rebosteio, pelo contrário, eu adoro a equipe do Cachorro Saiyajin, eu tento acompanhar as lives que eles fazem até hoje. Foi um canal que foi muito importante na minha vida, que com toda certeza eu jamais vou esquecer. Vira e mexe eu vou assistir alguma sketch antiga, porque não dá, mexe com a minha nostalgia. E de qualquer forma eu quero saber o que você pensa sobre isso tudo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o meu pensamento acerca de humor negro, vocês podem assistir o vídeo que eu fiz sobre o Toon. E por último, muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho, obrigado de verdade, galera. De qualquer forma, muito obrigado, fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz. E eu fui!